A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CIADEB e à CEJADB. E sempre é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você sempre vai estar contando vídeos com relação à nossa escola bíblica dominical, a lição 2 adultos. Eu estou comentando toda segunda-feira, às 9h05 da manhã, às 9h05, tem um vídeo novo. A lição 2 jovens, tem vídeo novo toda terça-feira, às 9h05 da manhã. Toda quarta-feira tem a lição dos juvenis, às 9h05. E toda quinta-feira tem a lição dos adolescentes. Tá bom? Então estou comentando essas 4 lições. Também temos muitos vídeos com relação à escatologia. Eu sou autor do livro Descomplicando a Escatologia. Sou autor desse livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento da igreja até novos céus e nova terra. Quem tiver interesse, depois vou deixar aqui um link que vai estar diretamente relacionado comigo com relação ao WhatsApp, tá bom? E você fica à vontade para participar, para comentar, para questionar, para fazer pergunta, para sugerir algum tipo de vídeo, fica à vontade. Mas vamos lá para a nossa lição dos adolescentes, lição de número 5, a missão de Israel no plano de Deus. A missão de Israel no plano de Deus. Sempre eu digo, quando vamos iniciar nossa aula, é necessário nós falarmos o seguinte: com esse tema, o que você entende? Qual o seu sentimento que você tem pela nação de Israel? Quando você lembra assim, Israel, o que é que vem primeiramente na sua mente? Qual o seu amor, qual o seu carinho? Você ama, você não gosta de Israel? Você já orou por Israel? Você já orou pela paz de Israel? Me diga aí nos comentários, por gentileza, qual é o seu sentimento com relação à nação de Israel? Como é que você vê a nação de Israel? É isso que nós vamos estar estudando hoje nessa lição dos adolescentes, tá bom? Essas respostas nós vamos ver durante a nossa aula. Eu vou estar dando algumas respostas também com relação a essas indagações. Na nossa introdução aqui, vamos descobrir. Hoje vamos entender a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Veremos que não foi fácil, no final, porém, tudo deu certo. O plano da salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para com todos os povos. A nação de Israel, irmãos, foi a grande nação de Deus no Velho Testamento. Uma nação escolhida por Deus, edificada por Deus, criada por Deus. E através da nação de Israel, as bênçãos de Deus veio também para a terra. Israel é o povo prometido por Deus. E é através de Israel que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, que nós conhecemos a Deus, é através também da nação de Israel, que é de suma importância. Não tem como você falar hoje de Jesus e não falar de Israel. Não tem como você falar de Bíblia e não falar de Israel. Para que nós possamos assim conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer o próprio Deus, como Deus age, como Deus se comporta, como Deus reage, como Deus abençoa, como Deus castiga, é necessário nós observarmos como Deus agiu com a nação de Israel no Velho Testamento. Tá bom? Por isso que é um grande sonho da minha esposa. Um abraço, aquele beijo, todo carinho. Nós conhecemos Israel e um dia nós vamos conhecer Israel, viu? Em nome de Jesus. Manda aquele forte abraço, aquele beijo para minha esposa, a nossa irmã Néia Santos. Vejamos, a hora de aprender. O nascimento de uma nação. A nação de Israel, irmãos, ele teve sua origem do homem chamado Abraão, ou na época Abrão. Lá em Gênesis capítulo 11 em diante e capítulo 12 especialmente. Então a nação de Israel teve origem na pessoa chamada Abrão. Quando Deus lhe faz uma chamada, da seguinte forma: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa de teu pai. Eu disse até na outra lição que Abraão vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus, que é uma cidade próspera, é uma cidade rica, é uma cidade que aproximadamente existiu cerca de 100 mil habitantes já nesta cidade. Então não era uma cidade simples, não era vilarejo não, era uma cidade rica e próspera. Mas essa prosperidade e essa riqueza também fazia com que esse Ur dos Caldeus, ali, que ficava na região da Mesopotâmia, era uma cidade muito também idólatra. Todos os ídolos eram adorados ali, porque existiam pessoas de vários lugares. E a idolatria predominava dentro de lá. O próprio pai de Abraão, o Tera, ele também era idólatra. Você pode ver isso em Josué capítulo 24, versículo 2. Você pode ver também um pouquinho com relação a Atos capítulo 7, quando Estevão fala sobre a questão de Abraão, sobre a questão de Moisés. Então nessa sala nós observamos bem isso. Então, Abraão ali, ele era idólatra. Então, o pai de Abraão, Tera, era idólatra. Abraão vivia em um lugar que totalmente não se adorava e não tinha conhecimento de Deus. Aí, quando Deus aparece a Abraão,
Abrão e lhe faz esta promessa, irmãos, é algo fenomenal, algo bastante diferente. Por quê? As nações adoravam deuses, tinha suas imagens lá de escultura, mas ninguém ouvia a voz de Deus, do seu Deus, dos deuses adorados lá. Ninguém ouvia assim, o Deus que era adorado lá. Se tinha imagem, se tinha escultura, mas ninguém via, ninguém ouvia e nem via a voz do seu Deus. E Abraão, irmãos, ele teve um privilégio de poucas pessoas, de ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele. Enquanto os outros deuses não ouviam, ninguém falava com ele, e também ele não falava com ninguém, Abraão teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. E não um Deus qualquer, mas o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra. Talvez por isso fez toda a diferença. Porque Abraão, ao ouvir a própria voz de Deus, ele aceitou, ele entendeu a sua chamada e ele vai executar a chamada de Deus na vida dele. Ele vai dar lugar para que Deus possa cumprir com as promessas na vida dele. Porque interessante, nós percebemos, promessas nós podemos ter, mas as promessas de Deus só vão se cumprir em nossa vida se nós estivermos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Se nós fugirmos das promessas de Deus, se nós fugirmos da direção de Deus, da vontade de Deus, as bênçãos dele não vão recair sobre a nossa vida. A promessa de Deus só se cumpre na minha vida se eu estiver na posição de vaso e de instrumento nas mãos do Senhor. Então, o nascimento de nação, através de Abraão, o Abraão, ele precisou deixar tudo o que ele tinha, família, estadia, riquezas daquele momento. Claro que já era uma pessoa próspera, caminhou, facilitou bastante isso também, mas mesmo assim ele precisou deixar tudo. É uma chamada muito especial, irmãos. Quantas das vezes Deus nos tem uma chamada para com as nossas vidas e nós ficamos pensando em família, ficamos pensando em prosperidade, ficamos pensando em riquezas, e na verdade, quando Deus nos chama para um propósito, para uma obra, Ele garante. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, mas precisamos estar na direção do nosso Deus. Então Abraão, no ponto 2 aqui, um ato de fé. Qual foi a fé de Abraão? É ter deixado tudo e seguido uma promessa. E é interessante você perceber que a promessa que Deus faz a Abraão, Ele não disse para onde iria. Ele diz, você vai sair dos caldeus e você vai para a maior cidade. Não, Ele disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus Deus fez a promessa, mas não disse para onde é que ele iria. Como é que aconteceria, o que é que ia acontecer com ele, porque ele precisava confiar no Deus que ele estava ouvindo a voz. E às vezes é isso, irmãos, para que Deus possa operar maravilha em nossa vida, nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Abraão viveu na dependência da fé. Deus não disse para onde, não disse como, não disse quando. E isso Deus ia mostrar a ele de acordo com o caminhar dele, de acordo com a fé dele. E Abraão aceitou essa chamada e executou da forma que Deus queria. Então isso é o ato de fé, deixar tudo e ir para a terra que não conhece, que não sabe onde é, caminhando sem ter destino nenhum. Para que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, até chegar em Siquém, que já fazia parte de Canaã, ele andou cerca de 1.500 anos, ou perdoe-me, 1.500 quilômetros. Olha só, de Ur dos Caldeus até chegar em Siquém, que já fazia parte de Canaã, ele andou cerca de 1.500 quilômetros até chegar a esse lugar. E um lugar desconhecido, que não conhecia, um lugar desprovido de muitas riquezas, mas lá Deus tinha o propósito de abençoar a vida de Abraão. Uma importante decisão, Abraão partiu renunciando sua origem e estabilidade. E a renúncia, irmãos, é muito difícil, porque o que Abraão fez aqui, ele renunciou à sua própria vida, ele renunciou à sua própria história, ele renunciou à sua própria estrutura por causa da promessa de Deus. Ele fez isso, porque isso que mostra, irmãos, o grande amor para com Deus. Às vezes nós precisamos, irmãos, renunciar muitas coisas na nossa vida em prol do reino, em prol da vontade do Senhor. Enquanto nós não renunciar à nossa própria vida, nós não desfrutaremos das bênçãos de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse o que? Olha, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Em outras palavras, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que cria uma barreira para a nossa vida diante de Deus. Deus, ele não pode trabalhar onde há pecado. Deus, ele não pode trabalhar aonde há prostituição. Então nós precisamos nos afastar do pecado. Nos afastando do pecado, Deus aí sim pode derramar sobre as nossas vidas as bênçãos dele. E eu lhe garanto, as bênçãos do Senhor são muito ricas, são muito melhor do que as coisas do mundo, as migalhas que o mundo lhe oferece. Uma importante decisão que Abraão tomou de seguir a vontade do Senhor. No item de número 2, da nossa lição, estabilidade de Israel, Egito, um lugar de multiplicação.
É necessário você perceber que Abraão aqui, irmãos, ele quando vai para Siquém, de repente passa um momento difícil lá, ele vai até o Egito, vive no Egito por um período, sai muito mais rico ainda do Egito. Israel agora vai, de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó agora é que vai dar origem às 12 tribos de Israel. E quando agora, através de José, que era governador do Egito, a família de Jacó com cerca de 75 na verdade, porque os 5 já estavam vivendo lá com José no Egito. Então cerca de 75 pessoas era a família de Jacó quando entrou na cidade do Egito. Então você perceba só o seguinte, né? Começou com Abraão, depois de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó. E com Jacó, a família já estava com cerca de 75 pessoas. Já que isso é crescimento de Deus. Deus já estava cumprindo a promessa feita a Abraão, que ele multiplicaria, que a nação de Israel, que o povo de Israel, que os descendentes de Abraão seria como a areia do mar. Seria contado como as estrelas do céu. Ou seja, seriam números incontáveis. E essas 75 pessoas entram agora no Egito, vivem no Egito por bastante tempo e têm uma vida bastante próspera, bastante rica. Mas vai chegar um momento em que o povo de Israel também será escravizado lá dentro do Egito. Então o povo viveu próspero, prosperou. O povo, né, teve multiplicação, viveu no Egito. De repente, agora Israel é perseguido, Israel agora começa a ser humilhado, começa a ser escravizado. E mesmo Israel no Egito, escravizado, Israel cresceu. Mesmo Israel no Egito, escravizado, Israel teve prosperidade, trouxe crescimento. Porque para que Deus possa nos abençoar, não necessitamos estar exatamente no lugar próspero. Deus nos dá prosperidade onde quer que nós estejamos. Se nós estivermos no Egito, tem prosperidade. Se nós estivermos no deserto, tem prosperidade. Se nós estivermos em Canaã, tem prosperidade. Porque a prosperidade, irmão, virá através da nossa fé em Deus. É Deus que nos dará prosperidade onde quer que nós estejamos. Mas precisamos ficar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, para que Deus possa cumprir com as suas promessas em nossas vidas. Egito, lugar de multiplicação. Deserto, um lugar de purificação. Então Israel passa por um momento muito importante dele no Egito. Depois que sai do Egito, Faraó é destruído, o Mar Vermelho se abre. Israel agora vai começar a desfrutar de muitos milagres. Deus vai realizar muitos milagres no Egito, na trajetória do Egito até Canaã. É quando Israel passa agora a viver no deserto. E deserto, irmãos, é lugar de sofrimento, sim. Deserto é lugar de escassez, sim. Mas deserto também é lugar de vermos o trabalhar de Deus. É no deserto que Deus vai realizar grandes milagres. É no deserto que Deus vai realizar cura. É no deserto que Deus vai trazer libertação. É no deserto que a nuvem vai caminhar. É no deserto que Deus vai realizar milagres. Mas precisamos estar sempre confiando na pessoa bendita do nosso Deus. Até aí tudo bem? Entendeu? Deu glória a Deus? Então Israel precisa passar pelo deserto. Mas quando Israel está passando pelo deserto, as pessoas mais velhas, de 20 anos para cima, começam a pecar, começam a murmurar contra o Senhor. E por causa disso agora, eles vivem cerca de 40 anos dando volta no deserto. Olha o que acontece com as pessoas que desobedecem à vontade do Senhor, fica dando volta e não chega a lugar nenhum. As pessoas ficam dando volta no deserto e não chegam a lugar algum. Por que isso, pastor? Porque desobedeceram a voz do Senhor. Então, Deus só permite entrar na terra prometida aqueles que foram fiéis a Deus, aqueles que tiveram fé. Destaco Caleb e destaco também Josué. Josué e Caleb foram que entraram na terra prometida, daqueles que tinham 20 anos para cima que saíram do Egito. Por quê? Porque eles acreditaram na promessa de Deus. Então, quando você acredita na promessa de Deus, as bênçãos do Senhor recairá sobre a sua vida e a sua família. Dá para dar um glória a Deus aí? Já vou pedindo a você, por gentileza, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu comentário, deixa seu like. Todas as vezes que você faz isso, você me ajuda a evangelizar, porque assim o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas terem informações da palavra de Deus. Vamos lá, deserto é um lugar de purificação. A terra prometida, depois de 40 anos caminhando no deserto, o povo de Israel chega agora à terra prometida. Terra prometida essa, irmãos, que seria de acordo com Israel tomasse posse. Existiam muitos gigantes, existiam nessa terra prometida muitos inimigos, mas se Israel se colocasse na direção de Deus, todos os inimigos de Israel iam cair por terra. Israel ia destruir, ia matar todos os inimigos de Israel. Todos que se levantassem contra Israel seriam exterminados da terra. Mas Israel, para tomar posse, precisaria vencer todos os inimigos. E assim foi. Todos os inimigos que Israel tentou prevalecer, Deus deu vitória. Todos os inimigos que Israel lutou, Deus deu vitória.
desde que Israel estivesse na direção do Senhor e da vontade de Deus. Então, o grande segredo para Israel vencer os inimigos era ser fiel a Deus. Se Israel fosse fiel a Deus, os inimigos seriam derrotados, porque Deus daria vitória à nação de Israel. A terra prometida, Canaã, a terra que manda leite e mel, uma terra próspera, uma terra rica, uma terra muito desenvolvida, tudo isso por causa de Deus. Deus que deu a nação de Israel. Agora, terceiro item, as bênçãos de Israel para o mundo. Irmãos, como eu disse anteriormente, Israel é um canal de bênçãos para conosco, para a minha vida. Israel foi um canal de bênçãos para a minha vida. Porque através de Deus, através de Israel, Deus foi criando várias alianças. E vários homens Deus foi levantando. E através desses homens é que nós temos a Bíblia Sagrada. É através desses homens que nós temos conhecimento da palavra do Senhor. E nós sabemos como é que Deus trata, como é que Deus cuida, como é que Deus orienta e qual a vontade de Deus. Então é através de Israel que nós recebemos, nós conhecemos também os 10 mandamentos. Nós conhecemos a vontade de Deus. É através de Israel também que nasceu o próprio Cristo. Cristo ele é judeu. Cristo também ele é de Israel, da tribo de Judá. Então se não fosse Israel, nós não teríamos a Bíblia. Se não fosse Israel, o próprio Cristo não poderia ter nascido. Porque foi da descendência de Abraão, foi da descendência de Davi que veio assim o Messias. Então a nação de Israel foi uma nação que veio trazer bênçãos para o povo. É por isso, irmãos, que todo mundo fica questionando por que Israel é tão abençoado. Porque Israel é o povo de Deus. Hoje a nação de Israel, irmãos, o território de Israel alcançou é do tamanho, chega de Sergipe. É um território bastante pequeno, mas bastante próspero. O povo de Israel, irmãos, é um dos povos mais inteligentes do mundo. A maioria dos prêmios de Nobel, a maioria dos prêmios de saúde, de paz, a maioria são todos ganhos por algum judeu. As pessoas mais ricas hoje do mundo são judeus. A maior riqueza que tem nos Estados Unidos, a maioria são todos judeus. Então se você pode perceber que a nação de Israel é uma nação próspera por causa de Deus, e Deus tem compromisso com a nossa nação. Tanto que a grande tribulação que virá sobre a terra, eu falo isso no meu livro, viu? Descomplicando a Teologia. A grande tribulação que virá sobre a terra, para que Israel possa entender que Jesus, que foi rejeitado por eles, é o Messias. E eles estejam aceitando a Jesus, e todos aqueles que passarem pela grande tribulação vivos, e aceitarão a Cristo no final, todos serão salvos. Este é o grande amor que Deus tem para com a nação de Israel. Então vou encerrando aqui, pedindo que você ore por Israel, pedindo que as bênçãos de Deus recaem sobre a sua vida e que nós possamos sempre estar fiéis às promessas. As promessas de Deus virão na nossa vida quando nós ficarmos fiéis também para com o Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Fica com Deus. E eu creio que tem bênção, viu? Quinta-feira, vídeo novo, viu? Toda quinta-feira, vídeo novo dos adolescentes, tá bom? Paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.